Paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem? Todo mundo apertadinho aí? Glória a Deus, irmãos. Podem sentar um pouquinho, já vamos ler a palavra para começar. Queria dar mais uma vez boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, né? Já vamos estar desfrutando de uma refeição abençoada, mas para já temos uma outra refeição, né? Que não vai alimentar a nossa carne, o nosso corpo, mas que vai alimentar o nosso espírito, né? Mas Deus já tem falado ao nosso coração, né? Temos tido aqui um culto hoje diferente, o Grupo Louvor se preparou aqui, foi bênção, teve até o Tiago a profetizar, você repara, até o Tiago profetizou hoje, graças a Deus, foi muito bom. Deus abençoe esse grupo, né? Todo o esforço e dedicação que eles têm tido. Irmãos, agora sim, eu estava preocupado com o tempo, graças a Deus, acho que eu me estressei à toa. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, Isaías 58. Pedi aos irmãos que ficassem de pé. Irmãos, eu sei que são 11 horas, mas aguento mais um pouquinho, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde, mais um ano que finda, outro que vai começar. Certamente existe algo de Deus para nós. O Senhor já tem falado através dos louvores, através das ministrações, mas agora o Senhor vai falar através da sua santa palavra. Isaías 58, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferires com um punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaços todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirás do meio de ti todo o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, e se abrires a tua alma ao faminto e te fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne
habitável. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa, de estarmos ouvindo a Tua palavra, de louvar o Teu santo nome, de estarmos juntos como igreja, como povo do Senhor. E peço a Deus que nesta hora Tu possas falar ao nosso coração, nesses 55 minutos que antecedem o final de ano, que essa palavra venha poder transformar a nossa vida e mudar toda a nossa perspectiva daquilo, Pai, que é aceitável ao Senhor e agradável a Ti. Te peço, ó Pai, que possas abençoar cada um que aqui está, que cada um que aqui está seja abençoado pelo Senhor, que cada um que aqui está tenha um ano de 2026 próspero na Tua presença, obedecendo a Tua palavra, buscando a Tua face. É isso que eu peço para cada um. Se há alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, que neste dia o Teu Santo Espírito possa estar convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e que haja festa no céu nesta noite por almas que se arrependem diante da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Graças a Deus, né? Por mais um ano, e mais um ano que finda, não é? E um ano que começa. E assim é a vida, meus irmãos. Ciclos. Uns acabam, outros começam. E a própria palavra de Deus, ela já fala sobre isso. Na Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2, diz para nós assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou e por aí vai. Tudo tem o seu tempo definido. Tudo tem o seu tempo determinado. Sempre que algo termina, isso não é apenas o fim, mas a oportunidade perfeita para começar de novo. E isso não foi o acaso que estabeleceu assim. Foi o próprio Deus. O próprio Deus estabeleceu que fosse desse jeito. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Essa é que é a grande verdade. Foi Deus que instituiu os dias, foi Deus que instituiu as semanas com 7 dias, foi Deus que instituiu os anos, os ciclos da vida. Deus não está sujeito ao tempo, Ele é eterno. Mas em sua graça Ele criou o tempo em ciclos para que a cada novo ciclo o ser humano tivesse novamente a chance de recomeçar. Não sei como é que foi o teu ano 2025. Foi muito bom? Foi muito ruim? Uma coisa eu tenho a certeza. 2026 pode ser muito melhor. Aquilo que tu erraste em 2025, não precisas de errar em 2026. Porque 2025 já te ensinou muita coisa. E recomeços não são de maneira nenhuma sinal de fracasso. Recomeços são a expressão da misericórdia de um Deus que sempre abre novos caminhos e novas oportunidades. Onde muitos às vezes veem o final do ano, a maior parte, quero eu acreditar, vê o princípio de um novo ano. Com novas situações, com novos desafios, com novos projetos, com novos objetivos. E a própria vida, ela é definida assim por ciclos, né? Nós nascemos, somos bebés, depois somos crianças, depois somos adolescentes, está aqui uma série deles, depois somos um pouquinho mais jovens, depois chegamos na idade adulta, depois chegamos na meia-idade, não sei se chamar velhice é correto ou não, né? Na velhice, né? E tudo isso são ciclos, tudo isso são tempos que cada um deles tem o seu propósito nas nossas vidas. Cada um deles tem os seus prós, os seus contras, mas todos são importantes. Mas não fica por aqui, porque depois da vida começa um outro ciclo, a eternidade.
Hoje já falámos muito sobre a eternidade aqui. Já falámos muito sobre o céu aqui. E depois deste ciclo que se finda aqui, começa um outro ciclo eterno, né? Para quem está em Cristo, uma eternidade na presença dele, em paz, em gozo, em alegria. Glória a Deus por isso. Não sei se as ruas são de ouro e os muros são de cristal. Eu sei que João só tinha essas palavras para descrever as coisas maravilhosas que ele viu. Certamente será muito melhor do que isso, né? Para quem está em Cristo, um novo ciclo. Um ciclo eterno, maravilhoso. Para quem não está em Cristo, um ciclo de sofrimento, um ciclo de dor, de condenação, de juízo justo de Deus sobre a vida daqueles que não receberam a graça que Jesus nos possibilitou. E Deus, na sua maravilhosa graça, Ele nos dá a oportunidade para que, depois deste ciclo aqui, a gente comece um outro ciclo muito melhor. Ele nos dá a oportunidade de tomar essa decisão. O Espírito Santo toca em nós, nós recebemos pela fé e nós caminhamos numa caminhada que tem um futuro e uma esperança garantida para nós. E Deus, Ele é esse Deus de ciclos. A própria brevidade da vida é uma prova da graça de Deus. Quando o homem peca, Deus expulsa o homem do jardim do Éden e o impede de comer da árvore da vida. Isso parece que foi até uma crueldade de Deus, um castigo de Deus, mas na realidade foi um ato de misericórdia de Deus. Deus fecha o caminho à árvore da vida precisamente para que o homem não permanecesse eternamente no estado de pecado. Se após a queda o homem tivesse acesso à árvore da vida, ele viveria para sempre pecador, para sempre separado dele, para sempre corrompido. A morte, ela entra como um juízo, sim, mas ela entra também como um limite gracioso, um limite que preserva a esperança da redenção. Deus interrompe a eternidade do pecado para preparar a eternidade da salvação. O fim da vida não é o fim do propósito, é o ponto onde a graça de Deus aponta para Cristo, o único que venceu a morte e abriu novamente o caminho para essa vida eterna. Sem Cristo, a eternidade seria uma condenação. Com Cristo, a eternidade é redenção, restauração, é glória. Então nós vemos que todo o ciclo tem um propósito. Talvez alguns se perguntam, ou já perguntou nesse ano, para que esta vida, né? Essa rotina, né? Trabalho, casa, essa coisa sem fim. A gente entra numa máquina e parece que não consegue sair dessa máquina imparável. Para que tanta canseira? Talvez você se perguntou isso nesse ano. Para que tudo isso? Né? Para quê? É apenas um ciclo que nos leva a outro ainda mais grandioso e eterno. O mesmo Jesus, Ele nos chama nessa virada de ano, não só a virar o calendário, mas a alinhar a vida com o propósito eterno de Deus sobre nós. E o livro do profeta Isaías que nós lemos fala precisamente de ciclos. Se vocês já leram o livro do profeta Isaías, ele fala do passado, ele fala do presente, ele fala do futuro. Isaías não é apenas um livro profético, é a teologia da história humana completa, escrita e inspirada pelo próprio Deus, mostrando quem Deus é, quem um homem é e como a redenção se desenrola no tempo. Esta é a mensagem do livro de Isaías. Isaías profetiza, é um profeta que profetiza em Judá, Jerusalém, né, no Reino do Sul, num período de grande instabilidade espiritual, moral e política. Ele profetiza numa altura em que reis se sucedem, alianças são mal feitas,
povo mistura a fé verdadeira com uma religiosidade completamente vazia. Ele começa logo no capítulo 1 a criticar o povo por estar a praticar uma religiosidade completamente falsa, completamente vazia, né? E parece até, se a gente olhar para o livro do profeta Isaías, parece que ele está falando para nós hoje, para a igreja de hoje, né? O cenário de corrupção moral e religiosa dos tempos de Isaías é tão atual como o noticiário de hoje à noite. Parece que Isaías está vivendo o nosso tempo. Quando a gente vê a igreja, quando a gente vê a cristandade, quando a gente vê como é que estão as pessoas servindo a Deus, as motivações por trás do servir a Deus, a gente vê que parece que nós estamos lá no tempo de Isaías. É bem atual para nós hoje. E é nesse cenário que Deus levanta Isaías para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, confrontar o pecado, mas não ficar por aí. Anunciar a esperança. Porque o Evangelho é a esperança. O Evangelho é uma boa notícia. E com isso nós já aprendemos algo muito importante para nós. Porque não vale a pena só apontar o problema. Não vale a pena só eu chegar perto do irmão e dizer: você está isso, você é aquilo, você está errando, você está... Não, assim, isso não resolve o problema. Isaías não fica só na acusação. Ele fala da solução do problema. Ele aponta para o Messias. Apontar o problema foi o papel da lei. A lei que nunca salvou ninguém. Não é o que diz lá em Romanos capítulo 3, verso 20? Que ninguém será salvo pelas obras da lei? Então, apontar o problema foi o papel da lei. Ela era santa, ela era importante, ela era pura, mas Paulo chama a lei de ministério da morte. Tem pessoas hoje que parece que têm o ministério da morte, não é? Que só apontam o pecado, que só criticam, que só julgam, mas que não conseguem apontar a solução para o pecado. Autênticos fariseus do século 21, que estão no meio da igreja, que estão no mundo religioso. E Deus sim nos chama para confrontar o pecado, isso é uma verdade, mas principalmente para anunciar um Salvador que é Jesus Cristo. Esse é o grande foco da igreja. Pedro, quando ele está pregando para uma grande multidão, ele vira-se para aquela multidão e diz assim: olha, vocês mataram o Senhor. Ele não foi meigo nas suas palavras. Ele chamou aquele povo tudo de assassino. Vocês mataram o Senhor. E eles, ouvindo isso, perguntam a Pedro assim: olha, então o que é que nós vamos fazer? Está lá em Atos capítulo 2, verso 37. O que é que nós faremos então? E respondeu Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos e para todos que estão longe, isso é para quantos o Senhor Deus chamar. Então a mensagem do Evangelho, ela apresenta uma solução. Esse é o foco da mensagem do Evangelho, apresentar uma solução para o problema da humanidade. Por essa razão que se chama Evangelho. Porque Evangelho significa uma boa notícia. Evangelho é a boa notícia de Deus para um mundo perdido. O Evangelho não é faça isso para ser salvo. Isso não é Evangelho. O Evangelho não é melhora a sua vida para agradar a Deus. Isso não é Evangelho. O Evangelho é o que Deus fez, aquilo que o homem jamais podia fazer. Esse é o Evangelho. Evangelho é o que Cristo fez por nós. Deus enviou o seu Filho. Ele viveu sem pecado, morreu na cruz no lugar do pecador, ressuscitou ao terceiro dia e oferece perdão, reconciliação e vida eterna para todo aquele que crê nessa mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não começa no homem. O Evangelho começa em Deus. Não começa com esforço humano.
O Evangelho começa com graça. O Evangelho não é mudança de comportamento exterior. É uma mudança de estado diante de Deus. De condenado para justificado. De inimigo para filho. De morto para vivo. Isso é o Evangelho. E Isaías traz uma mensagem forte de confronto, mas também traz uma mensagem maravilhosa de graça e de amor divino. Isaías é quase, os mais atentos da Bíblia já perceberam isso, e Isaías é quase uma Bíblia em miniatura. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos capítulos tem Isaías? 66. E quando a gente olha para a estrutura do texto de Isaías, é muito semelhante àquilo que é a estrutura da Bíblia no modo geral. Nós temos os primeiros 39 capítulos, né? Que por acaso o Antigo Testamento também tem 39 capítulos, que fala sobre o juízo divino, que fala sobre o povo rebelde, que o povo que se distanciou de Deus, né? E muito parecido com aquela mensagem que é a mensagem do Velho Testamento, né? Chamar o povo para o arrependimento, chamar o povo para estar diante do Senhor. E ele começa os primeiros 39 capítulos nesse tom de confronto. Só que depois os últimos 27 capítulos, e quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Os últimos 27 capítulos, ele traz uma mensagem que muda. O tom muda de confronto para um tom de esperança. E ele começa o capítulo 40 com a voz que clama do deserto. E nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que o Novo Testamento começa precisamente com a voz que clama do deserto, que é João Batista. Então, quando a gente olha para a estrutura do texto de Isaías e olha para a Bíblia como um todo, é muito semelhante. Obviamente não acredito que isso é por acaso, e eu sei que o livro de Isaías não foi escrito com capítulos e versículos, mas não deixa de ser um detalhe curioso. E como a Bíblia, ela termina com o novo céu e nova terra, que nós cantamos hoje, Isaías, ela termina também com o novo céus e nova terra. Um dos principais profetas e certamente o que mais anunciou a chegada de Jesus. Enquanto alguns profetas falavam do Messias de um modo pontual, Isaías, ele é chamado do evangelista do Antigo Testamento. E ele apresenta o Messias como o filho prometido, o filho que nos foi dado, que nasceu de uma virgem, como o rei justo do trono de Davi, como o servo do Senhor, como o redentor que traz luz às nações, como aquele que carrega o pecado do povo, Isaías 55, como o Senhor que inaugura os novos céus e nova terra. Isaías, ele não é o único que fala do Messias, mas é o profeta que mais claramente revela quem é o Messias e o que ele veio fazer. E Isaías 58, que eu li, está nessa segunda metade do livro, no campo da graça, e é um chamado à restauração, respondendo a uma pergunta que talvez você tenha feito nesse ano de 2025. Talvez você, nesse ano de 2005, já se perguntou, mas eu busco a Deus e parece que Ele não me responde. Eu oro e parece que Ele não me ouve. Eu vou à igreja, eu faço tudo bonitinho, mas parece que, de alguma maneira, parece que não está resultando. Talvez você já fez essa pergunta em 2025. 2026 não tem que ser igual. E talvez a palavra de hoje possa mudar a nossa maneira de viver a nossa espiritualidade. O povo se questionava essas mesmas questões. E Deus manda Isaías falar. Eu gostaria de expor o texto, Isaías 58, verso 1. E no verso 1 ele diz logo assim, olha, ele diz para Isaías, clama. Clama a plenos pulmões, grita. Não meças esforços nessa tua palavra. Não te detenhas, erga a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo. Isaías não está falando para ímpio. Isaías está falando para crente.
Anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Judá os seus pecados. Deus está dizendo aqui, olha, fala o meu povo, mas não fala baixinho. Não fales meiguinho. Não tenhas problemas, fala aquilo que eu vou te mandar falar. E Deus chama o povo para um alerta. Essa ideia da trombeta é uma alerta, porque a trombeta era soada para alertar o povo, para chamar o povo à reunião, para reunir o povo, para avisar dos perigos do povo. E Ele está chamando o povo para um alerta, Ele está chamando a atenção. O foco aqui, como eu já falei, é o povo de Deus. Deus não está falando com outras nações, Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com um crente aqui. E Ele diz, olha, vocês são o meu povo, mas vocês não estão vivendo como o meu povo. É isso que Deus está falando aqui através do profeta Isaías. Eu vejo o vosso pecado. Eu vejo as vossas transgressões. Vocês querem restauração? Vocês querem um 2026 melhor, passando aqui para a nossa situação aqui? Querem um 2026 melhor? Antes de mais nada, vocês têm que olhar para si mesmo. Vocês têm que olhar para a vossa vida. Vocês têm que olhar para os vossos pecados. Vocês têm que olhar para as vossas iniquidades e se arrependerem. É isso que Deus está falando aqui através do profeta Isaías. E eles talvez nem entendiam isso. Percebes que eles não entendiam a mensagem. Talvez eles não estavam entendendo, mas por que Deus está falando isso para nós aqui? Nós podíamos estar na torre a ver o fogo e viemos para a igreja, né? Podíamos estar no mundão e estamos aqui. Para que Deus está-me a repreender de uma maneira tão severa, né? E o povo não estava entendendo. No verso 2 diz assim, olha, Deus continua falando, mesmo nesse estado, que estado é esse? O que Ele falou lá no verso 1, transgressão e pecado. E no verso 2 diz, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos direitos da justiça e têm prazer em chegar a Deus. Olha, Deus está falando, não, eu reconheço que vocês me buscam. É o que Deus está falando aqui. Eu reconheço que vocês me buscam. Eu reconheço que vocês vêm à igreja, que vocês oram, né? Vocês jejuam. Vocês buscam a Deus, vocês têm prazer na lei de Deus. Deus está falando aqui, não, ok, vocês, mesmo no pecado, mesmo na iniquidade, vocês praticam a vossa religiosidade, né? Vocês têm prazer em estar na presença de Deus, têm prazer no louvor, aí choramos, aí vimos para a igreja e chegamos aqui todos descarregados, saímos daqui levinhos, né? Saímos daqui flutuando, aí descarreguei os meus pecados todos ali, agora posso pecar mais um pouquinho, né? Então, é esse povo aqui que cumpria a religiosidade certinho. No requisito religioso, eles estavam no topo. Por isso eles não entendiam. Por isso eles não entendiam que porque é que as coisas não melhoravam. E eles perguntavam, olha o que é que diz no verso 3, eles perguntavam, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não vês que eu jejuo. Oh Deus, eu estou jejuando aqui. Só comi às 2 da tarde, Deus, você tem que me ouvir. Oh Deus, eu fiz um jejum de 24 horas, você tem que ficar impressionado comigo. Oh Deus, você viu que eu coloquei lá o meu dízimo? Vê lá, você tem que me abençoar. Oh Deus, você já viu que eu não falho uma oração? Deus, você já viu que eu não falho um estudo bíblico? Pá, as coisas têm que correr bem para mim. É isso que eles estavam dizendo. Vocês dizem assim, olha, nós jejuamos e tu não atentas. Nós estamos a fazer tudo certinho, by the book. E tu não estás atendendo. Nós afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. O povo servia a Deus, mas parece que era inútil. Eles não viam fruto dessa dedicação. E talvez você possa ser um desses. Você vem à igreja, você ora, você jejua, você serve, você é um dizimista, mas parece que Deus está longe. Parece que Deus não está se agradando, você se sente à deriva. Era assim com este povo também. Era assim que esse povo vivia. E Deus responde o porquê. Ainda no verso 3, na parte B. Eis que no dia em que vocês jejuam, vocês jejuam, ok, vocês jejuam, vocês vão à igreja, vocês fazem aquelas práticas religiosas todas, que são boas, que são verdadeiras, que devem ser feitas, ok. Mas olha, no dia que vocês jejuam, vocês cuidam dos vossos próprios interesses.
e exigir que se faça o vosso trabalho. Deus diz assim, olha, vocês estão fazendo isso buscando os vossos próprios interesses. Vocês estão me servindo com a motivação errada. Vocês estão vindo à igreja com a motivação errada. Vocês estão orando com a motivação errada. Vocês estão lendo a Bíblia com a motivação errada. Vocês estão dando os vossos dízimos com a motivação errada. Vocês estão jejuando com a motivação errada. É isso que Jesus está falando. O vosso intuito, e atenção que eu prego para mim também, o vosso intuito não é me glorificar. O vosso intuito na vossa prática religiosa não é que o meu nome seja glorificado. O vosso intuito é que o vosso próprio nome seja glorificado. Tiago capítulo 4, verso 3 fala sobre isso. Olha, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Pedem para gastar nos vossos próprios prazeres. Não é oração. Está errada. Só que é o foco e o sentido da oração. É aquela oração que não busca a vontade de Deus. Porque nós fomos ensinados assim, né? Nos tempos modernos de igreja. Nós somos ensinados assim. Não, você tem que declarar. Não, que você tem que profetizar. Não, que você tem que chamar a existência. A palavra tem poder. Nós fomos doutrinados assim. Mas a Bíblia diz assim, olha, se Deus quiser, vai acontecer. Se for da vontade de Deus. Não digas nem que amanhã vais a algum lado. Aqui, muita gente aqui tem coisas programadas para amanhã. Tiago diz assim, olha, nem digas que amanhã vais fazer isso. Diz assim, olha, se Deus quiser eu vou fazer. Mas nós queremos declarar, determinar. Esse que é o problema. Tiago, ele fala no capítulo 4, verso 3, que nós estamos orando, pedindo e buscando a Deus para gastar nos nossos próprios deleites. É uma oração, é uma busca a Deus que tenta usar Deus para realizar os seus projetos pessoais, os seus desejos pessoais. Não servem a Deus por aquilo que Ele é, mas pelo que podem usufruir dele. Essa que é a questão. E olha o que é que diz do verso 4. Eis que jejuais, vocês jejuam. Pois é, jejuam para contendas, jejuam para rixas, para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Irmãos, Deus nos chama para ser a imagem do seu Filho. Nós lemos isso no último domingo. Romanos 8, 28, aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. Mas às vezes nós somos mais parecidos com os filhos de Satanás do que com os filhos de Deus. Nós vimos a igreja, está tudo certo. Está tudo certo, eu vou à igreja. Está tudo certo, eu oro. Está tudo certo, eu leio a Bíblia. Está tudo bem. Depois do resto eu posso ser o que eu quiser, né? Eu até oro quando eu acordo, quando eu como eu vou orar, eu sou contribuinte, eu faço as minhas coisas todas, mas no trabalho eu sou um demónio. Xingo a minha esposa, xingo os meus filhos, vivo brigando no trânsito. Os jantares e reuniões de amigos é só para fofocar e só para falar mal das pessoas. E Deus está falando com o seu povo. A vossa religiosidade está vos cegando para o vosso próprio pecado. É o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo, vocês não estão vendo onde é que vocês estão caindo? Será que vocês não estão percebendo porque é que passa ano e vem ano e passa ano e vem ano e as coisas não mudam? É isso que Deus está falando. Deus está dizendo ao seu povo, vocês acham que eu fico impressionado por causa dos vossos atos religiosos? Quem vos pediu isso, diz o Senhor? Olha o verso 5. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem aflige a sua alma? Será isso que eu quero? Que você aflige a sua alma? Que você fique sem comer? Será que é isso que eu quero? Que incline a sua cabeça com um junco, uma aparência de humildade? Que estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável do Senhor? Tudo o que vocês fazem é aparentemente bom. Tem uma aparência de bondade. Inclinam a cabeça com sinal de humildade. Vestem panos de saco e cinza como sinal de arrependimento. Ficam sem comer.
ok, vocês fazem tudo isso, mas isso não representa a verdade que está dentro do vosso coração. Essa é que é a questão. Porque tudo isso pode ser feito sem arrependimento real. O problema não é o gesto. O jejum é bíblico, é importante, o buscar a Deus, o vir para a igreja. Jesus nos ensinou a jejuar, Ele espera que a gente faça isso. E aqui estamos a falar de jejum, mas estamos a trazer para a espiritualidade de modo geral. Mas o problema é a desconexão entre o gesto e o coração. E Deus está perguntando, olha, vocês realmente acham que me impressionam com essa postura externa de santidade, quando o coração continua igual, não mudou, não foi transformado? E esse versículo confronta com uma verdade que incomoda muito. Porque talvez você vai começar o ano até jejuando, chorando, orando, e mesmo assim não agradar a Deus. Porque Deus não busca aparência espiritual, Deus busca corações verdadeiramente quebrantados diante dEle. E Deus está nos chamando para esse ano repensar a nossa espiritualidade. Deus está nos chamando aqui hoje a repensar a nossa sinceridade diante dEle. E como estamos no fim de um ciclo e a começar outro, nada vai mudar. Nada vai mudar na sua vida se você continuar a viver do mesmo jeito. Será só mais um calendário que você vai rasgar a folha e começar a escrever numa nova folha. Mas não vai mudar nada. Só que Deus não fica só com a repreensão. Ele vai mostrar para o povo como é que Ele quer que nós vivamos a nossa espiritualidade. Versos 6 e 7. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Ou seja, ele agora vai dizer o jejum que ele escolheu. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos, que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Olha o que é que Deus está dizendo. Deixa de viver uma espiritualidade centrada em ti mesmo e olha para quem está à tua volta e aplica aquilo que o Evangelho te ensina. Deus tira o foco do próprio corpo e coloca o foco na vida do próximo. Ele mostra que o jejum, que a espiritualidade que agrada a Ele, não é uma vida religiosa isolada, mas é uma transformação prática na vida de cada um de nós. No verso 6 fala de libertação aqui. Soltes as ligaduras da impiedade. Existem pessoas na igreja, mas que continuam sendo ímpias, continuam sendo ligados, agarrados à impiedade, continuam sendo mundanos. Existem pessoas na igreja que continuam sendo completamente mundanos, pensamentos mundanos, ouvem músicas mundanas, veem coisas mundanas, falam palavras mundanas, estão atados pela impiedade. Mas como vem à igreja, acham que está tudo certo. Solta a ligadura de impiedade, o pecado que ainda reina nas nossas vidas. Pessoas que não morreram para o pecado. A graça não é uma liberdade para continuar pecando, mas é uma condição para dizer não ao pecado. É isso que graça é. O que Deus está dizendo é que o jejum que eu gosto é jejum de pecado. É isso que Deus está falando aqui. Nós fazemos jejum de tanta coisa, não é? Tem o jejum da Coca-Cola, o jejum das redes sociais, o jejum dos chocolates, o jejum da Netflix e o jejum da comida, né? Que é o único jejum bíblico, né? E nós acordamos de manhã e inventamos uma nova modalidade de jejum. E achamos que Deus vai ficar muito orgulhoso de nós. Não, eu agora não vou para as redes sociais, Deus vai me amar.
não é? Porque eu vou deixar as redes sociais. Meu irmão, talvez Deus gosta mais de ti se tu usares a rede social da maneira correta. Eu agora não vou comer isso, não vou comer aquilo, Deus vai ficar muito felizinho comigo. Não, talvez Ele ficar mais feliz contigo se tu não fores um glutão, controlares, tiveres domínio próprio. Nós achamos que podemos definir as regras para Deus. Mas é Deus quem define as regras. Ele é soberano e é Ele quem escolhe. E Ele diz, olha, o jejum que eu escolho para vocês é deixar de ser ímpios e passem a ser crentes de verdade. É isso que Ele está dizendo aqui. Que deixem de ser um peso para os outros e passem a ser bênção na vida do seu próximo. É o que Ele diz, desatam as ataduras da servidão. Deixem livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Pense, você é peso na vida de alguém? Olhe para a sua vida. Você é peso na vida de alguém ou é bênção na vida de alguém? Você é um carrasco ou é um abençoador? Pessoas estão sendo beneficiadas por aquilo que Deus te tornou? Deus está dizendo, olha, não adianta jejuar diante de mim e continuar a ser um instrumento de peso na vida de alguém. E no verso 7 ele fala dessa compaixão ativa, porque a fé verdadeira, ela não passa reto na dor humana. Ela não despreza os problemas do meu próximo. A fé verdadeira não faz isso. A fé verdadeira, ela reparte, não é o que diz o texto no verso 7? Reparte com quem tem necessidade. A avareza hoje é a forma mais normal de idolatria que tem. Pessoas são avarentas e a Bíblia chama eles de idólatras, porque amam mais o seu dinheiro, amam mais as suas posses, amam mais as suas condições e não repartem, não ajudam. A palavra diz acolhe, reparte, acolhe. Tantas pessoas precisam ser acolhidas, pessoas precisando de ajuda, pessoas precisando de um ombro amigo. Olha à sua volta, no seu trabalho, na sua casa, nos lugares que você frequenta, e às vezes tem pessoas desesperadas por uma palavra sua. Às vezes tem pessoas pedindo socorro. Talvez uma palavra sua pode ser um instrumento de Deus para que a pessoa não tire a sua própria vida. Talvez uma palavra sua pode ser um instrumento de Deus para que a pessoa se converta ao Senhor. Mas nós estamos muito ocupados olhando para nós mesmos. Nós estamos muito ocupados com os nossos projetos. Às vezes nem dentro da nossa casa nós vemos pessoas morrendo espiritualmente. Ele diz, olha, cobre aqueles que precisam de ser cobertos. E a frase final decisiva do verso 7, e não te escondas do teu semelhante. E Deus aqui, ele atinge o coração do problema, que é aquela espiritualidade que foge às suas responsabilidades. Isaías 58 não está ensinando que as boas obras substituem a fé. O que ele está ensinando é que a fé verdadeira produz essas boas obras. O jejum que Deus escolhe não é para comprar bênçãos do Senhor, não é para forçar uma resposta do Senhor, não é para impressionar o céu, não. O Jesus que Deus escolhe revela um coração que foi alcançado pela graça e que agora reflete o caráter de Cristo na terra. Porque esses versos que Deus está falando que nós devíamos fazer é exatamente aquilo que Jesus veio para fazer: libertar cativos, aliviar sobrecarregados, acolher excluídos, tocar nos feridos. Esse verso, que são duros para nós, refletem a vida que nasce do Evangelho. E se nós entrarmos em 2026 com essa consciência, com toda a certeza, vai ser um ano diferente para vocês e para mim. E quem diz isso não sou eu, o próprio Deus. Olha a consequência de eu mudar a minha espiritualidade. Verso 8. Então, o que é que esse então significa aqui? Ele tem que ler a palavra e entender o que é que esse então significa. Esse então está ligando o assunto anterior. Ele está dizendo, olha, por consequência daquilo que eu falei, se vocês mudarem a vossa atitude, então, por consequência disso, romperá a tua luz como a alva,
a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esse então demonstra a consequência do alinhamento com Deus. Se vocês deixarem, os assuntos lá atrás, se vocês deixarem os vossos pecados, se vocês deixarem de viver uma vida espiritual de aparência, se vocês deixarem as injustiças, se vocês deixarem de olhar só para o vosso próprio umbigo, então, por consequência disso, romperá a tua luz como a alva. A luz do Senhor brilhará na tua vida. 2025, Jesus brilhou em você? Será que alguém que cruzou a sua vida em 2025 olhou para você e disse assim: essa pessoa, esse homem, essa mulher reflete a luz de Jesus? Será que alguém disse isso? Mas em 2026 pode dizer. Se não disse em 2025, em 2026 a luz de Jesus pode brilhar nas nossas vidas. E não fica por aí, a tua cura brotará sem detença. Deus tem cura para nós. E Deus quer que nós também sejamos agentes de cura. Cura de almas, cura de traumas, cura de medos, cura física também, se for a sua vontade. Deus tem restauração para o seu povo. E Ele diz, a tua justiça irá diante de ti. Deus não te deixará sem direção. Deus vai abrindo portas, vai trazendo novas oportunidades, vai mudando o rumo da nossa história. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. A presença e a proteção do Senhor serão garantidas. Quando a fé, ela desce do discurso para a prática, Deus responde com luz, com cura, com direcionamento e com presença. Mas não fica aqui. Verso 9. E então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Mais uma vez o então. Mais uma vez uma consequência condicionada ao alinhamento com a vida que Deus quer para nós. Clamarás e Ele responder-te-á. Irmãos, isso é a promessa mais desejada de todas. É a mais desejada. Quem não gosta de clamar a Deus e ver o seu clamor respondido? Quem não gosta? Mas não é qualquer clamor. Não é qualquer clamor. É o clamor de um povo que decidiu abandonar a injustiça. E Ele dirá, eis-me aqui. Deus não responde à distância. Ele responde com presença. Não é apenas uma solução, é um relacionamento restaurado. E Deus volta a apontar aqui 3 coisas que precisam ser removidas. O jugo, o oprimir o outro, o que é controlar os outros, o abuso da autoridade, a injustiça. Deus fala aqui também do estender o dedo, a acusação. Como nós somos muito bons para acusar, para apontar o dedo, mas lembre-se que a primeira coisa que você vê é o seu nariz. É a primeira coisa que você vê. É a primeira coisa que está à frente dos seus olhos, é o seu nariz. E quando você aponta um dedo, você tem 3 a apontar para si. O falar iniquamente. E esse versículo confronta, né, aquela pergunta. Por que é que Deus não está respondendo às minhas orações? A solução não é intensidade de clamor. A solução não é intensidade de adoração. A solução está numa vida de obediência, de alinhamento. Deus não promete responder a um povo perfeito. Não. Mas a um povo arrependido e alinhado. E quando isso acontece, o maior milagre de todos é ouvir Deus dizer, eis-me aqui. Eu estou perto de vocês. Eu estou pertinho. Sem barreiras, sem muros, sem véus, sem rituais, sem atos religiosos. Pela fé no nosso Senhor e Salvador. Verso 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a sua alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, a tua escuridão será como ao meio-dia. Isso é o foco daquilo que nós aprendemos lá em Tiago também.
Porque nós achamos que a religiosidade, que o cumprir a palavra do Senhor é vir e participar de um momento como esse. Mas Tiago capítulo 1, verso 25 e 27 diz: aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um praticante, esse será bem realizado, bem-aventurado em tudo o que realizar. Mas se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes está enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Talvez muitos aqui hoje tenham vivido uma religiosidade que não é aquilo que Deus quer para si. Deus não está interessado que você esteja aqui todo domingo, que chore, que levante as suas mãos, que louve bonitinho, que conheça todas as pregações, que leia a Bíblia durante o ano. Tudo isso é bom, mas se isso não tem impacto na sua vida, é vão. Se isso não muda o seu íntimo, se isso não faz de ti uma outra pessoa, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais alegre, o que é que adianta? A palavra diz que esta fé é morta. Mas hoje, se você e eu mudarmos a nossa maneira de viver a nossa espiritualidade, o verso 11 diz que o Senhor te guiará, nos guiará continuamente, fartará a nossa alma até em lugares áridos e frutificará os nossos ossos, e seremos como jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. O Senhor nos guiará continuamente. Não é uma direção ocasional, é companhia constante. Deus não se manifesta só nos cultos muito poderosos, nos cultos muito fortes. Não. Para aqueles que vivem a palavra dele, Deus se manifesta em cada detalhe do seu dia a dia. Deus se manifesta quando acorda, quando vai tomar o pequeno almoço, quando está indo para o trabalho, quando está voltando no trabalho, lá no trabalho. Em todas as situações, o Senhor nos guia continuamente. E Ele farta a nossa alma até em lugares áridos. Isso é o mesmo princípio lá de Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás lá comigo. Ele não promete uma vida de mil maravilhas, mas Ele promete que a nossa alma vai estar satisfeita. Pode haver momentos difíceis, pode haver desertos, sim, mas o maná não vai faltar. E a água vai brotar da rocha. E vai ter uma coluna de fogo para eu me aquecer à noite. E vai ter uma sombra bem fresquinha para eu me refrescar durante o dia. É isso que Jesus está falando. É isso que Deus está falando. Deus será tudo o que tu precisas para te satisfazer. E Ele fortificará os teus ossos, porque nada vai te fazer cair, porque Deus te sustentará. Isso é uma imagem de restauração profunda. Não é uma maquiagem espiritual. Não é uma maquiagem que eu coloco, olha o tanto que eu sou espiritual. Não, é algo interior. Ele restaurará, Ele fortalecerá os nossos olhos. Ossos é força que vem de dentro. Ossos fortalecidos falam de resistência e permanência. E serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Aqui o texto vai além dessa linguagem de sobrevivência, e ela fala de um transbordar, que quem é cuidado por Deus passa a ser fonte para os outros. Não é o que Jesus falou para aquela mulher samaritana? Olha, a água que eu dou, quem beber dela vai ser uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus, Deus quer que nós sejamos uma fonte, não só para nós mesmos, mas para jorrar para quem está à nossa volta. E essa promessa não se limita a nós. No verso 12 fala: pois os teus filhos edificarão em ruínas antigas. O maior legado que você pode deixar no ano de 2026 é as suas ações como cristão.
as vidas que você levou à palavra, as pessoas que renderam aos pés do Senhor através de uma palavra que saiu da sua boca. É isso, como alguém foi usado para te alcançar a ti. Deus chamou alguém por amor a ti e chama-te a ti por amor a alguém que precisa de ouvir o Evangelho através da tua vida. Continuar com uma espiritualidade autocentrada, buscando somente os seus interesses, vai-te fazer passar um ano 2026 como qualquer outro ano em que nada aconteceu. Mas se você se render à vontade de Deus, vivendo a prática do Evangelho na sua vida e aplicando à vida do seu próximo, esse novo ano será verdadeiramente novo e não será só mais um ano. Eu não conheço todo mundo aqui, vamos ficar de pé. Eu não conheço todo mundo aqui. Não sei como é que você tem vivido, se calhar essa palavra nem é para si, né? Talvez você é uma pessoa sincera diante de Deus. Você não é uma pessoa falsa, você não é uma pessoa que vive uma aparência espiritual, né? Então, mas eu sei que mais nós podemos fazer diante de Deus. E o que eu peço a Deus sempre é que Ele seja glorificado através da minha vida. E que você possa fazer isso também agora. Nós vamos estar nos ajoelhando para passarmos o ano 2025 para o ano 2026. Depois já vamos tomar ceia, vamos jantar. E nessa oração, peça a Deus assim, olha, Senhor, no ano 2026, eu quero que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Eu não quero só... O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe os planos que eu tenho traçado. O Senhor sabe. E não é errado fazer planos, meus irmãos. Não me confundam. Não me entendam mal. Não é errado ter planos. Não é errado ter projetos. Mas talvez quando você colocar o projeto de Deus em primeiro lugar, talvez aquilo que você tanto ambiciona, tanto quer, Deus vai fazer cumprir. Então, nessa oração, nós vamos dobrar os nossos joelhos 10, 7, 8 minutos. Faça essa oração. Senhor, que o ano 2026 Tu sejas glorificado através de tudo que eu faça. Tu sejas glorificado no meu trabalho. Tu sejas glorificado na minha família. Tu sejas glorificado através da vida dos meus filhos. Tu sejas glorificado na minha religiosidade também. Mas não que seja algo vazio. Não que seja um cumprir uma rotina de fim de semana. Mas que seja algo que impacta todos os dias da nossa vida. Eu convido todos agora a dobrar os seus joelhos. E vamos estar começando um novo ano aos pés do Senhor. Amém?